poderoso de oração. Deus estava me dando aqui uma palavra que eu creio que é para você. Ele não ia trazer você aqui sem um propósito, né? Então Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo a ser liberado, tem algo que vai acontecer com você enquanto nós liberamos aqui essa palavra. Sabe, ele era ungido, Jesus tinha poder, Jesus foi ungido para fazer o bem, né? Então, hoje ainda, ele continua fazendo bem. Hoje ainda é a vontade de Deus. É a vontade de Deus fazer o bem, né? Por nós, fazer o bem na sua vida, na vida das pessoas. Por nós, fazer o bem na vida. O som não está pegando, gente? Olha aí. O som não está pegando, gente? Vamos ver aqui. Não, acho que está assim, né? Olha aí, normal. Ok. Então, Jesus, ele foi ungido, ele foi capacitado, a Bíblia diz, ele foi capacitado para fazer o bem. E eu sei que você que está aqui, você está precisando de algo de Deus. Deus estava me dizendo aqui, pessoas que estão com situações complexas para resolver, pessoas que estão com situações de uma opressão espiritual. Deixa eu te falar aqui, uma opressão espiritual é uma coisa muito séria. E tem pessoas aqui que estão em batalha, porque o inimigo não desiste. Essa não é a palavra que eu vou dar, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Deus estava me dando uma palavra nas últimas horas aqui, quando Balaque, ele contrata Balaão, que era um profeta, para amaldiçoar o povo de Deus. Então um profeta sabe como acontecem as coisas no mundo espiritual. Um profeta, ele tem conhecimento de como movimenta o mundo espiritual. E também, quando uma pessoa está usando isso de forma errada, ela sabe, né, como se movimenta o mundo espiritual. Mas, nesse caso, Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus, porque o povo de Deus, né, já tinha a bênção de Deus, eles eram abençoados por Deus, e ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou, né? Essa é uma boa mensagem até aí. Só que depois, Balaão, ele não se conteve em aceitar a derrota, né? Aceitar que ele não pôde amaldiçoar. Ele então criou uma armadilha. Ele enviou mulheres, a Bíblia fala mulheres moabitas, e enviou no meio do povo de Deus, porque ele sabia que se o povo pecasse, viria o juízo de Deus sobre o povo. Isso nós chamamos de laço, isso nós chamamos de armadilha, né? Então, o inimigo, ele não desiste de tentar destruir, ou de tentar roubar, ou de tentar prejudicar, né, a vida de um servo de Deus. Só que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, nós precisamos ficar atentos a armadilhas que o inimigo, né, ele tenta fazer contra nós. Por isso que nós precisamos estar em oração, precisamos estar confiando na misericórdia de Deus, na graça de Deus, né? Agora, tem gente que fala assim, ah não, Deus já está comigo, Deus já está me protegendo. Só que aí, às vezes, né, diminui ali uma busca por Deus, baixa a guarda, né, por uma distração, por algo. Nós não podemos baixar a nossa guarda, né? Às vezes, 5 minutos de um erro pode levar uma consequência para uma vida inteira, né? 5 minutos de um erro. Então, preste atenção, Deus é um Deus que sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Por isso que é importante nós orarmos, porque quando nós oramos, existe uma coisa chamada antecipações divinas. Olha o que eu estou te ensinando aqui, estou te ensinando sobre o mundo espiritual, isso aqui é coisa poderosa, presta atenção. Quando você ora, se você está com uma opressão espiritual, ou se tem alguma armadilha, se tem um laço contra você, né? Então nesse momento Deus vai destruir esses laços. Por quê? Observe bem, vou dizer mais uma vez, Balaão foi contratado para amaldiçoar, mas não pôde amaldiçoar o povo de Deus, porque a bênção de Deus estava na vida deles. Porém, ele não se conteve, ele não se deu por satisfeito. E aí foi criar a armadilha. O quê? Enviar mulheres no meio do povo de Deus, porque naturalmente, se eles desobedecessem a Deus, se eles, né, caíssem ali com aquelas mulheres, então o juízo de Deus poderia vir, né? Haveria uma brecha para eles serem atacados. Então, por isso nós precisamos orar, por isso nós precisamos andar com Deus. Por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. Agora, a Bíblia diz também, o laço quebrou
e eu escapei. Eu creio que Deus está destruindo laços espirituais e Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos espirituais, né? Escuta bem, você está aprendendo aqui algo sobre o mundo espiritual e já nós vamos orar, né? Já nós vamos orar. Agora, Deus estava me dando aqui uma palavra, né? Essa não é a palavra principal, mas é uma palavra que tem estado no meu coração e hoje eu tive um grande testemunho com essa palavra também, né? Durante o culto, o momento de ministração. Tem alguns cultos que cortou, mas vai sair a gravação lá no canal da igreja, tá bom? E a PJC Igreja do Parque. Agora, escuta bem, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo espiritual. Agora, Jesus ele foi ungido, a Bíblia diz isso, Jesus foi ungido para fazer o bem e para curar a todos os oprimidos do diabo. Então Deus, ele quer fazer o bem para você. A Bíblia diz aqui também em Jeremias 29:11, que Deus tem planos de fazer o bem e não o mal, de fazê-los prosperar e não causar dano, né? Então, a Bíblia diz aqui em Atos, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus quer fazer o bem, mas sabe o que acontece? O inimigo, nosso inimigo espiritual, ele é enganador. E às vezes, você está na presença de Deus, tem duas situações aqui. A primeira, tem pessoas que estão na presença de Deus e não estão vendo uma resposta em alguma área que você está orando. Se você anda com Deus, até falta de resposta também é providência de Deus, né? E tem pessoas que acham que... Tem pessoas que já estão com Deus, né? Então você está no caminho certo, mesmo que não aconteceu no tempo que você esperava, como você esperava. Agora, tem pessoas que não estão com Deus e acham que Deus quer alguma coisa ruim para elas, né? Porque acham que a vontade de Deus vai te privar, vai te limitar. Mas, na verdade, a vontade de Deus vai te proteger. Tudo aquilo que Deus fala que é a vontade dele para nós, também é para o nosso benefício. Mesmo que, por enquanto, mesmo que agora não pareça, mas você vai ver que lá na frente, aquilo que Deus te pediu para fazer, você ficar longe do pecado, ou aquela direção que Deus te deu de fazer algo, você vai ver que lá na frente era o melhor de Deus para você. Isaías diz, versículo 11 do capítulo 29, que Deus tem um plano para fazer prosperar, tem um plano de paz, né? Essa palavra prosperar é shalom, quer dizer uma paz completa, é um cuidado completo de Deus, né? Então a vontade de Deus não é para te prejudicar, pelo contrário, a vontade de Deus é para nos abençoar, a vontade de Deus é para nosso benefício. Agora, muitas vezes Deus vai permitir que você, sabe, que Deus vai requerer uma renúncia da nossa parte. Por quê? Para nós aprendermos, sabe, a andar na vontade dele. Toda vez que Deus te pede uma renúncia, é porque ele está querendo que você ande na vontade dele. E mesmo que agora pareça que isso é ruim para você, você queria um prazer imediato, né? Então você vai ver que se você andar na vontade de Deus, isso vai te abençoar ao longo do tempo. Agora, se você quiser andar de acordo com a sua cabeça, você também pode colher algumas consequências, né? Agora, tem pessoas aqui que Deus está falando com você. Você precisa confiar na vontade de Deus para a sua vida. E não sair tomando decisão como você quer. Muitas vezes a gente quer tomar uma decisão, a gente quer fazer alguma coisa, né? A gente quer fazer alguma coisa. Aí você não tem uma palavra de Deus. Então você não pode fazer. Então é o momento de você parar e confiar que Deus tem alguma outra situação para você. Porque tem gente que sai comprando, sai vendendo, sai tomando decisão de ir para um lugar, de ir para o outro, sem orar, sem saber qual é a vontade de Deus, né? Tem coisas que não, você tem sua sabedoria pessoal, você tem sua sabedoria natural e vai tomar a decisão. Agora, tem coisas que nós precisamos, né? A nossa vida precisa ser guiada por Deus, precisa ser guiada em oração. Como diferenciar? Eu preciso ter relacionamento com Deus, eu preciso ter tempo de intimidade com Deus. Qual que é a moeda? Eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Tempo é... Olha lá, muita gente pensou, dinheiro, tempo, se você fala que tempo é dinheiro, então, nós precisamos rever isso. Por quê? Na verdade, tempo é vida. E nós precisamos gastar tempo,
ou gastar a nossa vida na presença de Jesus, sabe? Nós precisamos gastar a nossa vida na presença dele, porque nós estamos vivendo por algo maior, por um propósito maior. Você acha que o seu trabalho não tem um propósito? O seu trabalho tem um propósito diante de Deus. A sua vida tem um propósito. Você ter nascido na família que você nasceu, você sabe, tudo que envolve a sua vida tem um propósito de Deus. Então, escuta bem, Jesus, ele quer fazer o bem na sua vida. Jesus, ele tem o melhor para você. Jesus vai curar pessoas aqui hoje nessa live. Jesus estava falando comigo que ele vai curar pessoas aqui fisicamente, né? Nós estamos vindo debaixo de uma unção especial, recebemos uma palavra, vivemos um momento poderoso diante de Deus, agora há pouco, e Deus usou meu pai também para dizer que tinha uma unção de cura ali, algo especial, sabe? E tem testificado no nosso espírito. E eu creio que nós estamos debaixo de uma unção de cura física, de cura emocional, de libertação. Algo poderoso está acontecendo. Agora, nós precisamos entender que a vontade de Deus é para nos proteger, sabe? Deus tem um plano bom para nós. Jesus vai te salvar, mas você vai continuar com ele, né? Por quê? Se você só quer algo de Deus e não continua com ele, isso não é nem vantagem para você, não é nem sábio para você. Eu costumo falar para meus filhos, isso não é nem vantagem para você, né? Dependendo da situação. E é desse jeito. Então, confia que Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus me deu uma mensagem no Congresso dos Homens, no evento dos homens, né? E eu estava falando um pouco sobre isso. Eu preciso resgatar aquela mensagem, né? Eu preciso resgatar aquela mensagem e vou trazer algo aqui para vocês. Então, Deus, ele tem o poder de nos libertar. Deus, ele tem o poder de fazer na nossa vida, né? Mas nós precisamos decidir por ele, decidir pela vontade dele. Escuta bem, olha o que diz aqui em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem. Deus, ele quer fazer o bem na sua vida. Deus não quer te prejudicar, pelo contrário. Ele quer ver o bem, ele quer ver você desenvolver seu potencial, ele quer abençoar você em todas as áreas da sua vida. Ele quer fazer muita coisa boa para você, mas o principal não pode deixar de ser o principal, que é o nosso relacionamento com ele. Deus está falando aqui que está quebrando opressão. Deus está falando aqui que ele quer o bem para você e que nós precisamos gastar tempo na presença dele. Sabe? Tempo, né? Tempo tem sido uma coisa preciosa hoje. E esse tempo na presença dele vai transformar a nossa vida. Você vai ver que aqui no livro coloca aí, eu tenho meu pedido de oração, já vamos orar. Escuta bem. Nesse tempo de oração, esse tempo com Deus, sabe? Aquela bênção que você está esperando, né? Ele vai revelar para você a estratégia, o que você deve fazer. Ele vai liberar o poder de Deus, ele vai liberar o poder dele para fazer o bem na sua vida. Jesus foi ungido com poder, com o Espírito Santo e poder para fazer o bem. Você está ouvindo isso? Então presta atenção. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 61, tem uma coisa aqui muito interessante. Jesus chegou, Jesus voltou, ele foi, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para Galileia. A fama de Jesus estava correndo por toda aquela região. Jesus estava ensinando nas sinagogas, no versículo 15 de Lucas, no capítulo 4, diz. E no versículo 16, diz que Jesus chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Eu quero alguém escrevendo aqui, ó. Deus quer fazer o bem, né? A bondade de Deus vai alcançar a minha vida. Escreve assim, Jesus quer fazer o bem. Ok, Jesus entra então no templo, entra na sinagoga para ler, né? Ele se levantou para ler e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Se você acha que andar com Jesus vai limitar a sua vida, se você acha que andar com Jesus vai ser ruim para você, se tem alguém aqui pensando em parar de andar com Jesus ou nem começar a andar com Jesus, saiba que isso é um engano na sua mente. Porque quando Deus diz não, também é para te abençoar. Quando Deus fala que algo é pecado, é porque aquele pecado iria te prejudicar. Você está ouvindo isso? Você confia em Jesus para renunciar a alguma coisa que Ele está te pedindo? Você confia em Jesus para renunciar ao pecado? Para obedecer em algo que Ele está te pedindo? Você está ouvindo? Se Deus te pedir para obedecer em um relacionamento, obedeça. Se Deus te pedir para obedecer nas finanças, obedeça. Se Deus te pedir para obedecer em alguma área, obedeça. Nós precisamos obedecer. Por quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso não é coisa de Velho Testamento, Velha Aliança, não. Sabe? O Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Sabe? Deus está quebrando laços grandes aqui hoje. Porque tem pessoas que estavam com a cabeça estranha, querendo tomar decisões sem orar, sabe? Presta atenção. Se Deus está te chamando aqui para a intimidade, é porque na intimidade Ele vai fortalecer o seu espírito. Na intimidade Ele vai cuidar das suas emoções. Ele vai... Você sabia que Deus cura os traumas? Você sabia que Deus cura os traumas? Sabe? Na intimidade, Ele vai dar a sabedoria que você precisa. Na intimidade, Ele vai falar, faz assim, ó, que eu vou te prosperar. Faz assim, ó, que eu estou te dando um dom espiritual. Faz assim que você vai recuperar a sua família. Deus está falando aqui. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tinha alguém aqui, ó, que já estava com divórcio. E aconteceu um divórcio na sua vida. Sabe? Tem alguém que está aqui agora. Eu nunca vi Deus errar uma palavra, né? Nós somos homens, né, carentes da graça e misericórdia de Deus. Mas Deus está falando com alguém aqui. Deus está dando livramento. Deus está agindo no casamento aqui. Não vai mais divorciar. Você recebe essa palavra? Na palavra profética existem... Eu vou começar a ensinar permitindo Deus, vou ensinar mais alguma coisa para vocês sobre isso aqui. Mas tem palavras proféticas que elas são condicionais. O que significa isso? Você vai ter que fazer alguma coisa. Agora, tem palavras proféticas que, sabe, é um decreto de Deus que não pode ser mudado. Sabe? E eu creio que para alguém aqui, você que está com problema aí no casamento, você está achando que você veio aqui aleatoriamente? O Espírito Santo te trouxe aqui. Você veio aqui, o Espírito Santo foi levando, Deus está falando com você. Ó, Deus está cancelando um divórcio aí. Sabe por quê? Foi um grande laço, uma armadilha de Satanás, né? E Deus está dando livramento. Agora, a partir de hoje, você precisa andar mais na vigilância. A partir de hoje, nós precisamos sempre estarmos atentos, né? Pela manhã, que Jesus seja, né, o nosso primeiro pensamento. Sabe, que o Senhor nos ajude a estar diante dele todos os dias. Sabe, às vezes nós nos esquecemos de Deus e nós não podemos mais fazer isso. Você está ouvindo? Como ficar longe do pecado? Ficando bem pertinho de Jesus. Então fala assim comigo, Senhor Jesus. Fala, me ajuda. Fala, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor me guie. Fala assim, eu quero a partir de hoje, Pai, ser guiado pelo Teu Espírito. Mas fala assim, eu sou tão falho, eu sou tão fraco, mas é o Senhor que me fortalece. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Se você é fraco em alguma área e você orar, você não vai mais ficar fraco nessa área. Não, Deus vai te fortalecer. Tem pessoas que parecem que não entenderam muito bem isso. Eles falam, não, eu sou fraco. Aí acha que vai ficar sempre fraco e caindo por aquela determinada fraqueza. Não, quando nós oramos, Ele nos fortalece. Você está ouvindo isso? Porque não é a nossa força, é a força dEle, é o poder dEle que está agindo na nossa vida. Jesus foi ungido para fazer o bem. E quando Ele te pede para fazer algo, não é para te prejudicar. Quando Ele fala para você, renuncia. Se a Bíblia está dizendo que algo é pecado, então aquilo é pecado. E se a gente for por esse lado do pecado, sabe, isso vai nos prejudicar ao longo do tempo. Você está ouvindo? Mas Deus te trouxe aqui para te dar um grande livramento. E Deus está falando com você. Ele vai fazer o bem na sua vida. Sabe? Deus está chamando pessoas aqui para viver uma vida de renúncia. Porque às vezes a gente só quer fazer o que a gente quer. Às vezes a gente só quer renunciar ao que a gente quer. Aí somos prejudicados. Aí perdemos. Né? Perdemos a paz, perdemos o que Deus tem. Mas Deus está falando com você.
Ele te trouxe aqui hoje para dizer que Ele está te ajudando. Recebe a ajuda do Espírito Santo, sabe? Quantas vezes nós temos sido guiados pela nossa própria cabeça, né? Eu não sou contra, olha o que Deus está me dando aqui, eu não sou contra você orar e buscar uma profecia. Pelo contrário, as pessoas, isso às vezes acontece comigo também, mas nós sempre temos que apontar para Jesus, sabe? De repente, o que você está precisando não é de mais uma profecia. Você está precisando se aproximar de Jesus. Nossa, mas você fala assim, vocês que me conhecem aqui da igreja, então você vai falar, nossa, mas Deus está te dando revelações de profecia muitas vezes, né? Você falando isso, né, parece controverso, mas não é. O verdadeiro ministério profético, ele aponta sempre para Jesus. Em momentos pontuais, Deus sabe que você precisa de uma palavra, de uma mudança de decreto. Deus sabe que você precisa ali de algo emergente, uma urgência de Deus, sabe? Deus sabe que você precisa de um direcionamento. Sem profecia o povo se corrompe. Deus sabe, mas isso não pode, você não pode confundir com a necessidade de você ter uma intimidade com Deus. Você precisa buscar essa intimidade com Ele. Por quê? Nessa intimidade, Ele vai te abençoar, Ele vai te guiar. Nessa intimidade, antecipações divinas. Ele vai te antecipar coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Você acha que é normal? Olha o que Deus está falando aqui. Você acha que é normal aquela moça, aquele rapaz? Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem alguém aqui que no trabalho tem que tomar cuidado, porque o inimigo faz laços. Sabe? Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus. Mas aí ele veio com outra estratégia. Ele era profeta, ele conhecia do mundo espiritual. E ele falou assim, então envia as mulheres moabitas no meio deles, que eles vão pecar, e aí o próprio Deus deles vão castigar eles. Você está vendo? Sabe? Toma tu cuidado. A gente precisa estar sempre na vigilância. Você está ouvindo? Por quê? O inimigo tem estratégias, armadilhas. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus está nos protegendo. Deus está destruindo agora todos os laços. E Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos. Sabe? Fique longe da aparência do mal. Você está entendendo? Fica longe da aparência do mal. Fica guardado no sangue de Jesus. Você está ouvindo? É isso aí mesmo. O sangue de Jesus tem poder. Fica bem longe da aparência do mal. E Deus tem uma grande vitória, um livramento para você, em nome de Jesus. Deus está dando essa palavra, por quê? Porque Deus está falando coisas importantes aqui com você, mas o final é, Deus, Ele já tem bênçãos programadas. Deus já tem coisas boas programadas para você. E o inimigo, ele não, obviamente, não está contente. Então, ele tenta atrapalhar, mas não vai conseguir atrapalhar. Está vindo uma unção poderosa do Espírito Santo agora. E Deus está trazendo uma alegria, Ele está quebrando todos os laços, Ele está quebrando todo o mal. Até pessoas aqui que querem tomar decisão errada, Deus já está mudando essa situação. Deus está mudando a decisão, porque Ele vai fazer algo poderoso na sua vida. Aqui em Marcos, no capítulo 9, versículo 23, diz assim, tudo é possível àquele que crê. Eu queria alguém escrevendo aqui, o laço quebrou e eu escapei. Se você sabe que algo é errado, se você sabe que algo é errado, que algo é pecado, fica bem longe disso. Sabe? Deus está te trazendo uma instrução, fica bem longe. Por quê? Sabe? Às vezes, pouco tempo ali de uma coisa errada, pouco tempo de um pecado, 5 minutos de pecado pode prejudicar uma vida inteira, mas você não vai prejudicar não. Tem um Deus do livramento. Tem um Deus do livramento na sua vida. Escreve aí, o laço quebrou e eu escapei. Toda renúncia tem recompensa. Né? Nem deveria ter, porque a renúncia já é para nos abençoar. Mas Deus é tão bom que quando Deus aperta, Deus quer que você obedeça a Ele. Mas no final você vai ver, isso vai ser benefício para você e também Deus vai te recompensar. Porque Ele recompensa aqueles que têm fé nele. Ele recompensa aqueles que obedecem a Ele. Está vindo uma recompensa para a sua vida. Está vindo uma recompensa para a sua casa. Está vindo uma recompensa para a sua família. Você vai se alegrar. Então continua aí, continua firme com Jesus. Deus está quebrando muita coisa ruim aqui agora. Todo tipo de laço, todo tipo de armadilha do inimigo está destruída agora em nome de Jesus. Sabe? Tem um tempo, você vai ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Tem um tempo muito poderoso.
Tem um tempo muito poderoso chegando na sua vida. Vai recebendo aí onde você está. Tem um tempo poderoso de Deus. Deus está restaurando coisas, Deus está dando força, Deus está agindo de uma maneira poderosa na sua vida, em nome de Jesus. Gente, que especial. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Agora nós vamos orar. Jesus foi ungido para fazer o bem. E Jesus está aqui hoje. Ele vai fazer algo poderoso na sua vida. Jesus está curando pessoas aqui de problemas emocionais. Jesus está curando pessoas aqui do corpo físico. Você que está com uma dor no seu corpo, Jesus está te curando agora. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Olha como ele toca você. Olha Jesus tocando você agora. Olha o poder de Deus te tocando aí. Olha Deus falando, eu tenho um plano na sua vida. Olha Deus falando aí, te chamando para andar próximo dele. Jesus está te chamando para uma intimidade. Passa tempo na presença de Jesus. Ele vai fortalecer você no seu espírito. A hora que você menos esperar, está vindo o download, está vindo a revelação. Deus está falando com você. Você está ouvindo? Ó, escuta bem aqui. Dentro da sua casa agora, na sua mente, sobre a sua vida, o seu coração, a presença de Deus agora está sendo intensificada. A presença de Deus está tocando você, seu lar, a sua casa. Todos os laços do inimigo já foram destruídos. Já não tem mais nenhum mal contra a sua vida. Todo mal agora. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. É que Deus é bom. Mas para chegar para dar uma palavra aqui como essa, parece fácil. Mas só parece. Você está ouvindo? Por isso que muita gente não está querendo dar esse tipo de palavra. Porque é um desafio, sabe? Escuta bem. Deus está destruindo as obras das trevas agora. Eu dou uma ordem agora. Todo mal, todo embaraço já caiu por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí onde você está agora, está vindo uma alegria do Espírito Santo e vamos orar. Deus está falando aí com você, Ele não terminou com você. Deus está falando, Ele tem algo na sua vida. Deus está falando, tem uma unção aí que vai te conduzir. A unção do Espírito Santo vai te conduzir. Ora em Lucas no capítulo 4, aqui no versículo 15, versículo 14, diz que a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, Jesus voltou para Galileia. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus vai conduzir a sua vida. Jesus vai cumprir promessas na sua casa. Jesus vai cumprir promessas que Ele fez para você já há muito tempo. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem gente aqui que recebeu promessas quando você entregou a vida para Jesus. Você que entregou a vida para Jesus quando você tinha 17 anos. Você que entregou a vida para Jesus tinha 17 anos. E você recebeu uma palavra quando você tinha 17 anos. E Deus está falando aqui comigo, foi de prosperidade. Deus vai te fazer prosperar com um propósito. Você que entregou a sua vida para Jesus com 17 anos e Deus fez promessas na sua vida. Com 17 anos você entregou a sua vida para Jesus. E Deus manda dizer para você que Ele vai cumprir promessas na sua vida. Por isso que a pressão aumentou. A opressão veio, né? Pressão e opressão, coisas diferentes. Mas todo mal está destruído em nome de Jesus. Se você não colocou ainda, coloca aí. Eu tenho meu pedido de oração. Vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor é um Deus. Está chovendo muito? Ai, glória a Deus. Um sinal de bênção de todo tipo. Vindo aí para você, né, Luzia? Chuva é coisa boa. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. O Senhor conhece a cada um. O Senhor conhece a cada um que está aqui agora. E o Senhor não trouxe ninguém aqui em vão. O Senhor trouxe a cada um aqui com um propósito. Eu sei que o Senhor está dando livramentos agora. E eu já te agradeço, porque o Senhor está mudando decretos, o Senhor está quebrando laços, o Senhor está abrindo a visão espiritual de cada um que está aqui agora. Eu peço agora, libera o seu poder agora. A tua palavra diz que Jesus foi ungido com poder para fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Obrigado porque toda opressão já foi cancelada, toda opressão todo mal já foi destruído em nome de Jesus. Pai, e se houver contra a vida de alguém aqui, se houver contra a vida de alguém aqui, alguma armadilha espiritual, eu te agradeço porque já não existe mais, já foi destruída em nome de Jesus. Deus falou comigo, fale pela fé. Toda opressão, toda armadilha já caiu por terra em nome de Jesus. Escuta bem aqui, presta atenção aí.
Ó, tem gente aqui que você está com um pensamento fixo na sua cabeça. Jesus entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga para ler. E tem gente que o inimigo quer enfraquecer você e fazer você desacreditar da importância da igreja local. Você está ouvindo? Mas Deus te chamou para estar conectado em um corpo. Você está ouvindo isso? Tem pessoas aqui que o inimigo está trabalhando pesado, para te tirar da igreja que você faz parte. Você está ouvindo? Hoje em dia tem muitas opiniões sobre isso, mas fica com a Bíblia. Hebreus 10, 25 fala, não afasteis da comunhão dos santos, quanto mais você percebe que está se aproximando o dia do Senhor. Deus está renovando a sua vida espiritual. Deus está te dando uma força nova, um vigor novo. Eu não quero ninguém que está aqui na live, eu não quero ninguém que está aqui. Vocês estão aqui orando, que estão orando junto. Olha lá, sou eu. Já tem alguém aí escrevendo. Eu não quero ninguém que está aqui, sabe, sem ir à igreja. A não ser que você não pode, né? Tem época realmente você não pode. Então você está acompanhando à distância, né? Mas eu não quero ninguém aqui que se diz desigrejado. Não. Lá na igreja é a comunhão dos santos, né? Onde nós nos reunimos, Deus ordena a bênção. Eu sei que não é um lugar perfeito, você tem os seus desafios, mas não se afaste da comunhão dos santos. Sabe? Tem gente que fala, não, eu já estou na live. Ok. Não. Você precisa ter uma igreja para você congregar, para você fazer parte, né? Você está ouvindo isso? Não sai da live, não. Deus está falando aí com você. Sabe? Não afaste da comunhão dos santos, quanto mais você perceber que está chegando o dia do Senhor. Lá na comunhão dos santos, ó, Deus nos aperfeiçoa, Deus nos ensina, os dons espirituais estão fluindo, você é fortalecido por Deus, né? Ó, em comunhão nós nos completamos, o que está faltando em um está sobrando no outro. Deus dá uma palavra para um, Deus dá um outro tipo de dom para outro, né? Você tem aquela comunhão, aquela ligação, isso é muito importante. Nós somos membros do corpo. Um membro fora do corpo, né, ele vai apodrecer, ele vai, né? Então presta atenção, você vai continuar firme, né? Vamos continuar orando aqui. Vamos orar, vamos agradecer, vamos orar. Ok. Pai, no nome de Jesus, debaixo dessas palavras que o Senhor tem nos dado hoje, eu peço que o Senhor venha fortalecer a cada um que está aqui. Pessoas aqui que têm promessas de muito tempo, pessoas aqui que estavam passando por opressão, por peso espiritual. Eu sei que o Senhor está livrando agora. Eu sei que o Senhor está abençoando e trouxe pessoas aqui para dizer que o Senhor é um Deus que tem o bem, que tem um plano bom. E nós precisamos renunciar à nossa vontade. Nós precisamos confiar na liderança do Teu Espírito. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito e não pela nossa própria cabeça, não pela nossa emoção. Eu peço que o Senhor venha agora nos guiar pelo Teu Espírito. Peço que o Senhor traga cura emocional, cura física, e peço que o Senhor venha agir em cada área. Libera a Tua bênção agora nas finanças, libera a Sua bênção agora em cada área da vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra hoje na hora do culto, mas essa palavra, eu falei outras, mas essa palavra eu não falei, né? Eu não falei. Eu estava fazendo umas coisas ali, enfim. Agora escuta bem. Deus tem um tempo de uma grande prosperidade aqui para alguém. Deus tem um tempo de uma prosperidade financeira também, né? Que a prosperidade não é só financeira, a prosperidade é de Deus. Ok, mas Deus tem uma prosperidade financeira aqui para alguém. Só que você, primeiro, você não pode ter medo. Como eu consigo agir, né? Mesmo tendo medo? Sabe como você fica corajoso? É quando você anda com Jesus. Lá em Atos, no capítulo 3, diz assim que Pedro e João, vendo eles que Pedro e João eram homens iletrados e incultos, reconheceram que eles realmente haviam andado com Jesus. Se você andar com Jesus, você vai ficar ousado. Se você andar com Jesus, você vai ter coragem. Por quê? Não é assim algo místico, não. É que se você andar com Jesus, Ele vai fortalecer o seu emocional, mas Ele vai te dar palavras.
Ele vai te fazer promessas. Ele vai falar, faz assim. De repente você está lá passando o tempo, Jesus, eu estou aqui para receber da sua presença. Ele vai direcionar você para que você viva essa promessa. Você está vendo? Deus está falando aqui com alguém. Ah, eu tenho tanta ideia, não consigo pôr em prática, fica com medo. Dá medo mesmo, porque são coisas novas. Mudança causa medo. E a nossa vida precisa estar em constante mudança. Não tem jeito. Agora, se você andar com Jesus, Ele vai te dar a orientação que você precisa. Ele vai te dar ousadia. Ele vai te dar coragem. Por quê? Porque tem gente aqui que tem promessa que vai prosperar. Você está ouvindo? E essa prosperidade é com um propósito. Deus vai usar você. Deus quer tanto que você tenha uma vida em abundância, mas Ele também sempre tem um propósito maior. E você vai descobrindo isso. Sabe? Ele dá semente ao que semeia e pão para o que come. O apóstolo Paulo falou que é bom nós termos algo para repartir com os outros. Eu declaro que você vai ter tanto que você vai abençoar muita gente em nome de Jesus. Você está ouvindo? Recebe essa palavra? Eu declaro que você vai ter tanto que vai abençoar muita gente em nome de Jesus. Tem gente hoje que fala muito sobre ganhar milhões, mas eu declaro que você vai ofertar. Tem gente aqui, quem sabe? Tem gente aqui, tem gente aqui que você vai ofertar. Você vai ofertar milhares de reais para o reino de Deus em nome de Jesus. Tem outros aqui que vai ofertar milhões em nome de Jesus. Que só quer receber milhões, mas não quer saber de ser generoso, com alguém que Deus te orientar, ou com o reino, com a obra de Deus, em nome de Jesus. Então, recebe em nome de Jesus e fica pertinho de Jesus, que você vai ficar ousado, vai ficar corajoso. Quando eu fui começar no canal, eu falei, Deus, esse ministério de dons, de cura, milagre, isso é muito perseguido, Estava pensando isso, só pensei assim comigo. Sabe o que aconteceu? Deus levantou uma irmã lá de outra cidade. A irmã estava no culto. Ela chegou e falou, ei, aí já deu a palavra, não teve jeito. Não vou falar aqui. Ok. Sabe? Deus chama Gideão e fala, Gideão, tu é corajoso, hein? Gideão estava dando um jeito de fazer uma comida escondida para não ser roubado. Você vê? Então fica sempre... entra tu no querer de Deus. Enfim, essa é uma palavra para outro dia. Gente, que especial. Estamos sempre aqui, 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Eu estou pensando aqui de fazer 5 da manhã, oração, e 11 da noite, oração. E às 7 da noite, nós estamos vendo quando vai ser isso, talvez daqui a umas semanas, 7 da noite trazer o ensino, porque eu gosto muito de ensinar, aí eu acabo colocando o ensino na oração, e eu acho que vai ser bom trazer as orações, e um momento só de ensino. Então estamos orando por isso, e nas próximas semanas aí talvez a gente vai ter esse ajuste, ou a gente vai adicionar mais um horário, Então nos ajude também a oração em nome de Jesus. Você que chegou depois, tem uma palavra aqui que eu creio que Deus vai te pegar de surpresa. Deus vai falar com você. Pega do começo essa palavra, essa oração aqui, Deus vai agir na sua vida e você vai ficar de boca aberta com o que Deus vai fazer. Então não sai não, pega do começo aí. Olha lá, pega do começo. Até o nosso próximo encontro, até lá.